quero dedicar a todas as pessoas que trabalham com sala de aula, que estão as professoras e aos professores. Esse livro é um livro de um professor escrevendo sobre outra professora, livros que se encontraram em uma sala de aula, estavam no 9º ano, 15 anos de idade, quando eu li O Vendedor de Judas, dessa autora, que lá na frente eu ia reencontrar no meu mestrado. Então é uma história muito bonita, que fala desse poder da literatura, da educação, que é uma coisa que está se perdendo. Eu tenho uma alegria de ter uma colega de trabalho aqui a gente está nos segurando aqui no outro para a gente poder respirar e continuar, porque não está fácil. Se está com celular, com facção criminosa, com neopentecostalismo no Brasil, não é fácil, né? O relevo do chão, as ranhuras de abismos para formigas. Mas entendo no rompante que é preciso que me anime a sair, fazer algo. Uma boate, um som qualquer nesta noite litorânea em companhia avulsa, nada melhor. Quero a música bem alta. A música não, o ruído dos metais, a convulsão das caixas imensas que sacodem corpos dançantes. Estarei de olhos fechados para ver os coágulos vermelhos por dentro das pálpebras, as contrações brancas. Sentirei a garganta arranhada pelo ritmo que estremece o anjo de papelão pregado no teto, sua trombeta murcha. Mas nem assim esqueço as palavras. Quantas ruas, cachoeiras, lugares, cidades e céus, ainda senti. Quantos territórios a percorrer, o caminho inteiro de Santiago. Não nada que seus dedos estavam. Segurando o lápis, na cabeça curva sobre o papel, entre dezenas de jovens, Cíntia se confunde. Quer sobretudo ser esquecida, que não se lembrem dela, não a vejam. E escuta o professor sem ficar para não ser percebido. Olhos nos olhos de alguém, coisa insuportável para você. Seria muito trabalho para a gente como orientador. E o Lúcio tem uma sacada que é muito interessante, que é essa de rizoma. Eu posso falar do mesmo conto sempre que eu precisar falar de uma temática uma temática diferente, eu posso recorrer ao mesmo conto. Então ele aparece o mesmo conto aparece muitas vezes em vários capítulos, exatamente como uma raiz que fica reverberando em vários pontos da Terra. O Lúcio faz isso muito bem, faz isso de forma brilhante. E tem uma coisa que eu acho que é interessante também, é que a linguagem dele se confunde com uma espécie de... As duas professoras que participaram da banca, a Luana e a Anélia Pietrani, lá da UFRJ, elas assertivamente disseram: o Lúcio é muito hermético no jeito de escrever. E aí, como é que ele vai pensar em ser lido dessa forma hermética? O Lúcio conquista isso aos poucos, ele sai desse hermetismo. Vai para o jornal. E vai para o jornal, e depois reescreve. Porque o texto que vocês têm em mãos é uma decupagem da dissertação. E eu acho que ficou brilhante. Obrigado. Né? E tem a ver comigo também, meu filho. Sim. Porque o orientador não abandona o orientando e diz: tem citação demais, tem citação longa demais, joga isso, corta isso aqui. A gente fez uma decupagem e o Lúcio aceita muito bem. Ele sempre faz o que ele quer, mas ele aceita muito também as coisas que os outros sugerem. E no final você tem um texto com cara de livro, não tem cara de dissertação. Então eu só digo parabéns. Muito obrigado, meu querido. Pois é, registrar que eu tenho aqui um leitor dessa dissertação, conto mais, assim, que me dizia, hoje eu me dava uma mensagem assim: eu dormi por cima do teu texto, que é Gleidson. E aí, quem já leu a dissertação, né, a gente tirou, isso é uma alegria, né, a gente tirou coisas para esse livro, isso só potencializou o livro, né, porque, enfim, era também a minha primeira, essa pesquisa, ela me inaugura na literatura, né, ela tira o meu medo de pertencer a essa linguagem. Aí foi explicar a história... Fala que tu não ia da literatura. Não, foram 4 anos de linguística, eu fui monitor de Hebe, que está ali, eu ia estar, depois fui para o discurso, várias coisas. E aí, no final... a gente conversando, ele fala: você tem que ter coragem de ser o que você é. Aí a gente, o que é que eu faço agora, né? Então aí eu fui encaminhando, e aí
para assumir o artista que eu sempre fui, né? Eu acho que a gente demora, e a literatura é a casa, tem que ser, né? E vem se tornando cada vez mais, né? Porque a literatura tinha esse espaço distanciado na academia. Agora a gente está conseguindo colocar as coisas num chão aproximado, partilhado, né? Deixa eu só rapidinho dizer uma coisa. Eu queria só dizer uma coisa que eu acho que é interessante nessa parceria entre orientando e orientador, é que quando eu cheguei no Ceará, eu tinha lido Sâncio Azevedo, que era, para mim, um dos grandes pensadores do Ceará, né? Teóricos, historiográficos da literatura feita aqui. Eu li muito no Rio de Janeiro ainda o Sâncio, e li José Alcides Pinto, né? E o nosso grande Moreira Campos. Eu conheci eles antes daqui. E o primeiro autor cearense que eu li aqui foi a Tessia Montenegro com O Vendedor de Judas. Então foram esses autores que eu li. Quando eu tive que orientar o Lúcio, a gente tem que ler tudo, né? E aí, o que o Lúcio faz? Que isso que é bom que os orientandos façam. Quem quiser ser meu orientando, faça isso. Chegou na minha mesa com um monte de xerox, os livros todos dela ponta para você ler. E aí, eu acho que isso é interessante, porque à medida que eu ia lendo, ia marcando, ia fotografando, eu ia imprimindo e te mandando, que eu estou vendo desses contos aqui, que eu acho que é interessante, é uma análise conjunta. Se não for essa parceria, não acontece, né? E acima de tudo, eu acho que você tem muito bom ouvido, porque assim, você lê a Tessia com uma perspectiva que é do fragmento, a obra dela é toda fragmentada. Ela não tem pena de despedaçar os corpos, não. E o Lúcio fala isso de forma brilhante, porque ele também repartiu a própria Tessia Montenegro. Quem tem o livro na mão vê o sumário. Cada título do sumário é um pedaço do corpo. Ele dividiu a Tessia em pedaços. Ele nem é assim não, tá? Eu tô aqui... Esses elogios, vocês estão pensando que é... Não estou elogiando, não. Estão vendo? Agora chegou! Muito bem, e agora a repartida, a serial killer. E o que a gente fala da gente? Vamos explicar essa história. A gente foi para Maísa, na Povo CBN, aí ele foi meu aluno, aí saiu lá no outro dia, eu não fui aluno. A história é o seguinte, existem formas de ser aluno diferentes, né? Você pode ser matriculado ou você se matricula, e nenhuma dessas aconteceu. Quando foi para o último semestre, que eu disse assim, ou eu vou trabalhar, ou eu consigo um projeto. Eu falei, projeto, por favor. E aí eu fui ler os contos. E aí, pensando nisso, já com a grade formada, eu falei, vou me matricular em mais uma disciplina. Vou pegar uma optativa. E aí eu me torno, aí a gente chegou à conclusão que eu era um espião, não é isso? Eu era um espião na disciplina de Tessia. E aí a gente foi desenvolvendo essa relação esquizofrênica, porque a gente é ao mesmo tempo amigo, artista, pesquisador e pesquisado, e um monte de coisa que a gente tenta separar. Enfim, palavra sua, minha amiga. Pois é, gente, obrigada pela presença. Assim, para mim é um momento assim, estranhíssimo, né? Porque assim, eu até conversei muito com o Lúcio sobre isso, assim, como é que eu vou me portar, né? Nesse lugar, assim, que é um lugar insólito, porque normalmente os autores vêm, na verdade não veem suas pesquisas acontecerem, né? A maior parte dos artistas tem uma fortuna crítica que vem póstuma, né? E assim, é um momento assim, raro ter essa oportunidade de acompanhar, né, uma pesquisa nascer sobre o que eu fiz, e ao mesmo tempo eu fico numa posição assim de não querer opinar a respeito, né, tanto para segurar a vaidade, né, como também para não invadir o espaço, né, porque como pesquisadora também eu sei que a investigação é autônoma, é um processo criativo, né, então o lugar do Lúcio com esse livro é o lugar autoral, né, então a minha obra é o lugar, assume o lugar de objeto, né? E eu entro como curiosa, eu entro assim como essa mosquinha que está passando por aqui, assim, eu acho que o meu lugar é mais ou menos esse, assim, de ficar, né, sobrevoando o que está acontecendo e encantada realmente com essa cena, com esse encontro, né? E eu acho que o encontro que se dá com o Lúcio e também com o Claudicélio na orientação não poderia ser melhor, porque é um encontro de artistas, né, também. Então a gente tem um processo de pesquisa, mas um processo de pesquisa permeado por uma sensibilidade tanto do orientando quanto do orientador,
de pessoas que trabalham com arte, né, com estéticas, e que têm um olhar para isso, para o processo de inspiração, de inquietação, de angústia, que faz parte da criação, né? E aí, pensando sobre a ocasião de hoje, eu me lembrei de um título do Roland Barthes, que é o Grau Zero da Escritura, né? Que, enfim, não tem a ver com o que está sendo trabalhado aqui, mas fazendo uma espécie de paródia desse título. Eu acho que o livro do Lúcio é como se fosse o grau máximo da leitura, né? Se existe o grau zero da escritura, existe o grau máximo da leitura, que é quando o leitor chega ao ponto de se tornar um pesquisador, né? Um leitor assim tão arguto, né? Com uma sensibilidade, um nível de detalhamento, de perspicácia para o entendimento desse texto, que é a maior sofisticação possível. Então, assim, enquanto escritora, eu me sinto muito grata, né, por estar viva para ver isso acontecer. E que a gente homenageie, diga o que a gente sente, quantas pessoas estão vivas, né? A pandemia tem que ter nos ensinado pelo menos isso, né? Eu quero abrir para perguntas. Ô Luana, fale aqui para nós. Você queria te ouvir, aí depois o Renato vai falar, você vê que o jornal ensinou a escrever, né? Eu nem fico preparada para falar. Eu fico nesse lugar de admiradora, primeiro, da escrita, né? Desde o trabalho da dissertação. E também, Cláudio, ele fez a mesma coisa que ele fez contigo. Ele entregou lá na minha casa, várias cópias de todos os livros que ele estava pesquisando. E aí, quando chegou aquilo tudo, eu com uma criança pequena, né, a vida da mãe solo, e eu falei, gente, como é que eu falei isso tudo? E tem mais a tese. Mas foi um mergulho para mim, porque eu também sou, né, migrante, venho para cá, trabalho na Unilab, que é uma universidade com um currículo bastante diferente, né, dentro do que a gente vê o currículo do curso de letras da UFC. Sou especialista, se é que posso falar isso, mas enfim, trabalho mais com as literaturas africanas, de língua francesa e portuguesa, ou literatura negra. Então, assim, esse percurso, esse repertório da escrita da Tessia é um repertório que eu leio no meu prazer, não como, né, a pesquisadora, quando consigo, né, porque a gente vai se olhar viciada. Mas eu não conhecia, e assim, leio pouquíssimo da literatura. Eu tenho memória de dizer que o tempo da gente não dá para tudo na vida, né? Eu não sou uma grande leitora da literatura produzida no Ceará. Não sou, eu trabalho há muitos anos, mais com a África, na verdade, né? Viajando, inclusive, para lá. Então, para mim, foi uma viagem e foi uma delícia descobrir o texto da Tessia, né? O conto também, porque é um gênero que eu gosto muito. E trabalhava antes, e aí, né, algo de rememorar a teoria do conto. E esse convite que você faz no seu trabalho, que é um desafio, né, com a teoria de Deleuze e Guattari, que eu falei, ai, que delícia, porque eu gosto muito, gente, eu vivi muito tempo em Paris, volto sempre para lá. E aí eu fiquei, que bom, porque deu, na verdade, é o pensamento da encruzilhada, o que você propõe, né? E a gente que tem esse fundamento na vida, né, também das filosofias africanas e afro-brasileiras, então tem um encontro, né? Para mim, o que a sua escrita me traz, Lúcio, é essa possibilidade da encruzilhada, né? E a partir daí tecer os outros caminhos. Então eu fico muito feliz, falei na entrada, falei que eu acho que é um trabalho de fato que você traz um presente para a gente e a possibilidade de nós também nos colocarmos aí nessa encruzilhada na leitura do seu texto, né? Muito obrigada, foi um prazer. E aí em setembro nós teremos um evento na Unilab, né? Sim. Quer falar o título já? Conta pra gente. Então, e aí tem o nosso evento que é ligado a um
projeto, que já tem desde que eu cheguei no Unilab em 2016, né? A gente trabalha com justamente as teorias sobre o corpo, né? E sobre o corpo feminino, então de análise da literatura, e não só da literatura, mas de outras artes que trabalham sobre as representações desse corpo feminino. Também há obras produzidas por mulheres, né? Por autoras. Então, quando o Lúcio falou do lançamento do livro, eu falei, olha, vem para cá, né? A gente faz essa mesa aqui na Unilab, né? E é um evento que coloca assim, em destaque essas obras produzidas por diferentes autoras, né? Com suas trajetórias e vidas, então, nas diferenças. Então, a gente tem pensado em como compor essa mesa, mas vai ser uma delícia e também uma oportunidade para que a gente possa trabalhar mais, né? Eu sei que a professora Aurenívia já trabalha bastante a sua obra, tese, mas é uma possibilidade que se abre também para a gente trabalhar mais com os nossos alunos também essa literatura. Então vai acontecer em setembro, todo mundo já está convidado. Isso aí. E a gente também, uma coisa que pensada fala da Lona, a gente também não lê tanta literatura cearense assim. Você chega, mais um convidado ali. E a gente tem que ler mais, eu acho, conhecer. Essa pesquisa também foi feita no momento em que alguns livros de tese nem estavam mais publicados em circulação, né? Linha Ferrer, por exemplo, o próprio Aquário, também muito difícil de encontrar. Então era também nesse caminho de trazer esses livros à tona para os leitores. Se alguém mais quer perguntar, falar, eu acho também. Esse rapaz, venha, são 13 anos de relação já, ele é o editor-chefe do jornal Povo, do Caderno Vida e Arte, responsável pelas minhas loucuras que eu faço lá no jornal, que vocês acompanham. E aí, pois é, fala. Para lá de 10 anos de história, e uma coisa que eu identifiquei sobre o Lúcio muito lá atrás, e que é muito bonito saber que a pesquisa dele reflete isso, é o lado comunicador do Lúcio. Como a gente está vendo aqui no talk show de Lúcio, ele nasceu para comunicar. E aí já era assim lá atrás, há 13 anos, no grupo da igreja, a gente se conheceu no grupo da igreja fazendo teatro, e Lúcio Flávio já era uma pessoa provocadora que desafiava a ordem posta ali naquele ambiente tão certinho, tão corretinho. E aí Lúcio também tem o lado comunicador dele, tem muito a ver também com uma multiplicidade de referências que Lúcio carrega. Lúcio assistiu Valci Carrasco na TV, então ele é noveleiro e traz essa referência até na criticidade dele. Mas assim como acompanhou toda a loucura da TV, ele também leu Tércio Montenegro na adolescência, assim como eu também li no ambiente de colégio, assim como eu li depois Turismo para Cegos, e é um dos meus livros preferidos, Tércio, eu tenho que te dizer isso. E aí Lúcio Flávio é essa pessoa que consegue passear por todo esse caminho. Então, nada mais natural do que ele estar produzindo o que ele faz no ambiente acadêmico e também nas páginas de jornal. E aí que me vem a ideia da coluna Educação e Arte, que é essa coluna que Lúcio Flávio já assina há 2 anos. 2 anos? Já vai fazer? E aí é um espaço de provocação, é um espaço onde ele leva para um leitor mais amplo tudo isso que ele reverbera no ambiente acadêmico, e é um espaço em que ele trata essa crise também sobre o ser artista, que é uma eterna crise. Eu acho que para todos nós, para todo mundo que flerta com seja qual for a linguagem, flerta com o ser artista, é um eterno ambiente de crise, por tudo que a gente sabe que é. E aí que vem minha pergunta, que eu não vou só falar, vou fazer a pergunta, que é sobre o ser artista, Lúcio. Como é que você se redescobre artista nesse momento? E aí os dois também podem provocar ele nesse sentido. O que é que a partir desse livro vem mais do Lúcio artista, e como juntar a pesquisa, a comunicação e quem sabe os palcos novamente, que para quem não sabe, o Lúcio Flávio é uma pessoa dos palcos. Gabi Gomes já viu também o Lúcio se apresentando, acho que a gente viu. O teatro também é um território para ele. Então conta mais pra gente, por favor, Lúcio Flávio. Palhaçada, né, gente? Ai, tem que voltar pro estúdio. Otacílio, meu colega de trabalho. Boa noite, minha gente. É o seguinte, pois é, esse ano tem mais livro aí. Esse é o spoiler. Eu acho que é isso. Tem uma hora que Exu diz agora, vai, né? Começa, o caminho já estava assim, indo e agora vai. Então, tem mais coisas vindo aí, tem umas narrativas agora. E eu me sinto muito assim, até por essa grande crise como profissional, como professor, a cada dia vem sendo mais impossível. Eu não vou nem olhar para vocês, para a gente não chorar junto.
os colegas que estão aqui do meu lado. É muito difícil, muito. E aí eu acho que a arte vem me... Não é nem salvando, que ela sempre salva, assim, mas ela vem tomando uma proporção maior do que nunca, assim. É isso. E vocês? Ano que vem tem romance, né? Conta aí pro povo. Bom, ano que vem sairá um novo romance que vai se chamar Um Prego no Espelho. Nossa, que título. Mamãe adorou, ficou louca. Mamãe, a senhora gostou? Fale pra nós. Prego no espelho. Não foi ela? Ótimo. Ela adorou. Ficou meia hora, mas que diabo é isso? É isso mesmo. É essa sensação mesmo. Lindo. E é interessante, Lúcio, que eu lendo aqui a entrevista que você faz comigo no final do livro, né? E tem algumas coisas que eu não sabia que eu ia realizar depois. E que são maravilhosamente contraditórias. E tem umas coisas contraditórias. É fantástico, Eu aí, você, uma Hermes provocando ela. Nisso aí, que ela se tornou. Por exemplo, tem uma hora na entrevista no final do livro que ela diz: eu não vou lançar um livro erótico. Jamais lançaria, se lançaria só com pseudônimo. Exatamente. E aí veio uma pandemia. Eu falo isso na coluna de amanhã, amanhã tem coluna no jornal. Pois é, tem as delícias. Eu não sei se eu trouxe ali, mas enfim. Pois é. Tá lá também. Do ladinho tem os livros da Tessa, para quem não viu ainda, tem a coleta também que eu falei. Uma coisinha que eu provocava o Lúcio o tempo todo para que tirar dos textos da Tessia uma potência, mas também alguma coisa que seria o devir, que não era a Tessia ainda, mas que poderia ser a Tessia do futuro. E uma das questões que eu provocava, eu estudo sexualidades, erotismo, pornografia. Então, erotismo, pornografia, tudo junto, tudo misturado, sexualidades, questões de gênero. E então, para eu orientar, eu preciso encontrar o Eros no trabalho da Tessia. E aí eu disse assim: a Tessia é erótica, mas tem que provocar. Tem que ir atrás disso. Quando o feminino está no conto da Tessia, tem alguma coisa ali, talvez, não sei se a autora tem consciência, muita gente escreve e não tem, né? Que é preciso. E o Lúcio ia muito bem, mas o Lúcio tem uma coisa que é de Hermes mesmo, o mensageiro, né? É de Exu, ela falando. Então, assim, talvez o fato de vocês serem chipófagos, ele te provoca. Então, o Delícias também tem muito a ver com uma pós-dissertação, que é a primeira no Brasil sobre sua pesquisa, sua literatura. Coisa boa. Oi, tudo bom, meu amor? Minha gente, pois então é isso. A gente vai encerrar, porque daqui a pouco a gente já vai conseguir começar a bater foto e assinar coisa do livro. Eu só queria te perguntar uma coisa. Eu te prejudiquei muito na minha orientação? Não, na verdade, é o seguinte. O Renato falou que eu já vim do teatro, né? Eu já vim do teatro. Até quando eu encontro o Cláudio, é uma outra guinada, assim. Na verdade, eu ainda sou o desenvolvimento de tudo que aconteceu aí. E é isso mesmo, né? Aquário na nossa vida serve para bagunçar e tirar as seguranças, né? É isso aí. Gente, obrigado por terem vindo. Eu vou logo para a mesa. Beijo, vai, viva a literatura cearense. Beijo. Quem quiser ainda comprar o livro, tá ali. E é isso aí. Vou botar uma musiquinha. Que show! Foi bom?